Olá, queridos amigos do nosso lar, amigos presentes, os amigos ausentes, mas que também continuam presentes, aos ouvintes da RBN, um grande abraço a todos, muita paz, busca pela harmonia e equilíbrio das nossas emoções. O nosso calendário espírita nos reserva uma feliz lembrança nesta reunião pública, porque nós vamos nos lembrar nesse instante do querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em 29 de agosto de 1831 na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, e vindo a desencarnar 69 anos depois, em 11 de abril de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. Ele se formou em medicina em 1856 e nesta profissão deu grandes sinais de abnegação, sendo chamado de um médico dos pobres. Quem assistiu o filme sobre a história de Bezerra se lembra dele ter ganho aquele exemplar do Livro dos Espíritos e, enquanto ia de trem do centro do Rio para sua casa, ia lendo e sentiu-se profundamente atraído por essa filosofia e se dedicou a estudá-la, chegando até 1886, perante um auditório de 2.000 pessoas, proclamar publicamente a sua conversão ao espiritismo e naquele momento deu o que falar. Escreveu muitos artigos sobre a doutrina, uma atuação muito grande dentro do espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, e retornou à pátria espiritual, mas continuou trabalhando, dando exemplo sempre de amor e trabalho a ser seguido. Vários livros como espírito ele editou, tais como Dramas da Obsessão, A Tragédia de Santa Maria, entre outros. Então fica a nossa feliz lembrança hoje ao querido Bezerra de Menezes. Como o companheiro Eduardo enunciou, milagre. A terminologia milagre, de algo assim admirável, extraordinário, surpreendente, esta sua significação primitiva, ela mudou muito na relação para os nossos dias de hoje. Aquilo que significava admirável, extraordinário, quando não era compreendido, era tido como um fato extranatural que contrariasse as leis da natureza, chegando a ser considerado sobrenatural. Mas para os teólogos da época, e desde então, milagre é uma forma de Deus expressar e manifestar o seu poder, ou seja, a intervenção do poder divino. A palavra milagre, desde então, mudou muito o seu conceito, da sua acepção original, e hoje nós até que generalizamos a utilização da palavra no nosso cotidiano. Vamos nos lembrar de algumas. Para salvar o meu casamento, só mesmo um milagre. Para passar na primeira fase do exame de ordem da OAB, só um milagre. Para outros ainda, eu só vou acreditar em milagre quando eu fizer a mega, sozinho. Então, generalizou-se muito isso. E os teólogos ainda deixam bem claro que é Deus manifestando o seu poder. Tem uma que eu estava me esquecendo aqui. Santo de casa não faz milagre. Eu pedi para o Zé tomar o remédio, mas ele não tomou. O vizinho falou e ele tomou. Isso vem da Bíblia ainda, uma expressão que é colocada desde esse tempo, relatada pelo evangelista Marcos, quando Jesus disse que os profetas não eram acreditados nas suas origens. Então, de lá para cá, tudo isso veio traduzindo até virar santo de casa não faz milagre. Mas será que Deus precisa demonstrar o seu poder através dos milagres?
Será que se nós, utilizando a fé com compreensão, aquela em que a razão está acima de tudo, não basta nós vermos as criações do nosso Pai maior em torno de nós, o universo, a sua harmonia, a sua movimentação, o seu equilíbrio, seres inteligentes, criados, que se utilizam da estada material para o seu aprendizado, para a sua sucessão através dos tempos, na reeducação, na necessidade de galgar gradativamente os degraus da moralidade? Será que ele precisaria intervir para mostrar o seu poder constantemente? Mas muitos de nós ainda temos uma dificuldade muito grande em entender o milagre. A doutrina espírita vê e deixa bem claro que são as leis naturais e o Criador apenas a está fazendo cumprir. Não está intervindo para que elas aconteçam. E nós precisamos ter uma certa cautela com isso, porque existem certos ardis, certas situações que nos envolvem, em que nós ficamos num estado mental tal que só acreditamos que um milagre nas nossas vidas que vai melhorá-la. Principalmente quando ele estiver no estágio de pensarmos só em prosperidade, na prosperidade material, ou a toque de caixa, no instalar de dedos, resolver os nossos problemas hoje, agora, neste momento. De preferência, se você puder resolver ontem, melhor ainda. Será que nós precisamos de constantes manifestações do poder divino para entender o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, que nos acolhe mais uma vez? Será que vamos ainda ficar acreditando que são situações sobrenaturais? A ciência veio chegando e veio trazendo a sua pesquisa, a sua informação, de que muitas das situações que nós considerávamos como milagres, a ciência provando tudo isso, que eram circunstâncias vinculadas à parte física, à parte química, ao universo como um todo, que caracterizaram certas situações do acontecimento do nosso cotidiano. E a doutrina espírita veio trazer um adendo a mais, caracterizando a manifestação espiritual, a manipulação espiritual na relação direta com a matéria, provando que essas situações são todas essencialmente naturais. Até hoje nós encontramos algumas pessoas que, por desconhecimento de causa, quando nós falamos assim: onde é que você... eu vou lá no centro espírita, vou na reunião pública assistir uma palestra. Você não tem medo, não? Mas medo do quê? Essas coisas aí de os mortos falando, outras coisas mais. Falta de entendimento, falta de compreensão, de esclarecimento. Os mortos não estão mortos, vivem fora da casca material, estão apenas se manifestando através das leis da natureza, através da mediunidade. Mas então, se Deus não faz milagres, como é que ele manifesta o seu poder? Poderíamos indagar. Ora, buscando a fé raciocinada mais uma vez, o entendimento, ele não precisa demonstrar o seu poder, mas nós percebemos que dia a dia a ciência traz novas informações, novos resultados das suas pesquisas, fazendo e contribuindo para que o homem tenha melhora na sua estada terrena. Precisamos exigir mais do Criador? Que ele faça alguns milagres, ou será que vamos ficar numa postura de que só um milagre para a terra melhorar? A terra está doente, só um milagre para melhorar.
E nós? O que é que estamos fazendo aqui na Terra? Estamos de férias prolongadas, ou estamos aqui para reeducar essa nossa estada evolutiva, essa nossa necessidade imensa? Então é preciso que nós possamos ter cautela. Na própria colocação aqui da Gênese, eu listei aqui, achei muito interessante, nós precisamos ter uma certa cautela com eventuais embustes, com eventuais ardis que iludem os menos avisados. E muitos nessa situação, por estarmos envolvidos e ficarmos naquela fé cega, querendo que as coisas simplesmente aconteçam, sem buscar entendimento para que elas aconteçam, nós às vezes entramos em situações em que nós apenas fomos ali de uma forma ardilosa envolvidos para eventuais caracteres da fé. Muito da nossa fé interior, daquilo de nós acreditarmos que pode acontecer, acontecem. Eventualmente, os interventores desta cura, deste milagre, como muitos ainda mantêm a palavra, se utilizam desses recursos para valorizar a sua intermediação. Mas a fé cria condições para que nós possamos alcançar a nossa melhora, a nossa busca redentora em busca de resultados no aprendizado terreno. Muitas vezes envolvidos por um desequilíbrio, por uma distonia dos nossos centros de força, dos chamados chakras no Oriente, às vezes por essa distonia nós destrambelhamos essa nossa máquina. E ao destrambelhar essa máquina, nós recebemos os resultados materiais que a envolvem. E quando nós equilibramos, colocamos em sintonia novamente, quantos de nós nos melhoramos? E até certas pessoas falam: não acredito que você melhorou assim, você parece outro. Quem que curou você? Qual foi o milagre que fizeram para você? Foi apenas a nossa fé interior, equilíbrio. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o grande desafio de nós aqui na estada evolutiva? Equilibrar os nossos sentimentos. Não estamos aqui para vivermos, crescermos, evoluirmos com constantes milagres nas nossas vidas. E mesmo assim, os que acreditam, eles não são perenes. Porque para viver a vida aqui no planeta Terra, então dentro dessa concepção da intervenção divina, nós precisaríamos de milagre todo santo dia. Mas nós estamos aqui para entender isso. E os fenômenos espíritas, tanto espontâneos ou provocados, são sempre explicados pelas leis materiais. Não há nada, nenhum advento que ainda está destoando por nós não entendermos. Sempre a explicação está na lei e nas forças da natureza. E nós, homens, somos apenas os seus intervenientes, as pessoas que o manipulam. Kardec também explica aqui na Gênese, citando assim esses casos de cura, considerados assim milagrosos, que na realidade resultam da ação de um agente fluídico com propriedades terapêuticas que não deixam de ser naturais pelo fato de ser conhecidos até então. Mas então eu estou passando por uma situação difícil, eu vou lá na casa espírita, porque afinal eu não sei mais onde buscar. Aí, falando para as pessoas os meus problemas, as coisas que acontecem comigo, alguém sussurrou assim: você já foi na casa espírita? Na casa espírita. Então eu vim aqui como última salvação, só aqui para acontecer um milagre na minha vida.
Não vai acontecer. Vai acontecer a busca do socorro imediato para aliviar as nossas tensões, para equilibrar as nossas emoções, para que nós possamos equilibrar esse conjunto de forças perispirituais que nos fortalecem, nos ajudam na sobrevivência do cotidiano. Chegamos muitas vezes pela dor, somos abraçados, amparados, os amigos espirituais nos assistem. Enquanto estamos aqui nesta reunião pública, nós elevamos o nosso pensamento, equilibramos um pouco a nossa mente, saímos um pouco daquele foco da aflição do nosso cotidiano, damos oportunidade para essa sintonia vibratória com o mundo espiritual e somos ajudados aqui mesmo, dentro desta palestra, dessa reunião pública. Vamos para a cabine de passes, na fluidoterapia, nessa troca energética, nessa transfusão de energias. Saímos revigorados, mas entendemos que eu estou buscando não um milagre, mas uma necessidade íntima, uma cura que vai me fazer entender um pouco a vida. Porque depois que eu sou consolado, eu também sou esclarecido. E isso também vem de uma forma gradativa. É importante frisar, desculpem, que nessa legítima cura verdadeiramente espiritual, é essa função da elevação desses valores espirituais. E depois nós vamos percebendo que essa sintonia que nós buscamos e que nos equilibrou, ela faz com que eu possa equilibrar a minha vida, eu posso melhorar a minha mente, eu posso transformar-me, eu posso ansiar essa busca por uma melhora espiritual e eu posso, quando saio fora do recinto, continuar nessa busca de paz e equilíbrio para que certas situações não se manifestem. É claro que nessa selva de pedra que nos aguarda aqui fora desse recinto nos provoca. E quando nos provoca, mostra que nós temos alguma coisa ainda a acertar, alguma coisa ainda a equilibrar na nossa existência. Poderíamos dizer, mas se Deus então não faz milagres? Tem aquela passagem lá dos pães e peixes, quanta gente saciada, passagem evangélica, bíblica, 5 pães e 2 peixes, atendendo a tantas multidões. É interessante que nós venhamos novamente buscar o conhecimento, buscar a fé raciocinada, buscarmos o entendimento para advir as hipóteses daquele acontecimento gerado por Jesus e seus apóstolos. Dentro do terreno das hipóteses, o que pode ter ocorrido foi uma somatória dos ectoplasmas gerados pelo Mestre Jesus, pelos seus apóstolos, pelos fluidos dos espíritos desencarnados superiores que estavam ali também acompanhando a passagem. E não foi só isso. Eventualmente, essências vegetais foram também magnetizadas, trazidas para o local, o que explica aquela sensação de saciedade entre os presentes. Com relação àquela multiplicação de pães e peixes propriamente dita, nós não podemos esquecer que poderiam ter sido também uma mediunidade de transporte ou uma materialização ter ocorrido com o auxílio dos apóstolos, que eram grandes médiuns de efeitos físicos. Toda essa somatória pode ter contribuído para aquele entendimento. E não nos esquecendo, claro, do magnetismo pessoal do Mestre Jesus, que realmente tranquiliza qualquer situação nos seus variados aspectos. Mas muitos de nós ficamos presos a... Será que não foi um milagre mesmo com essa possível explicação técnica científica?
Nós não devemos nos ater ao ato em si, mas devemos entender o que esta mensagem transmite. E ela deixa bem claro que quando há vontade, nós podemos saciar muitos. Esta é a grande mensagem. Não ficarmos apenas na discussão teológica da passagem relatada pelos evangelistas, 2 deles presentes nessa situação, mas é entendermos a sua grande mensagem. Agora precisa haver boa vontade na população mundial para que nós possamos saciar muitos sem realizarmos nenhum milagre para auxiliarmos os nossos irmãos de jornada nessa determinada situação. Eu reservei aqui também uma situação muito interessante, de um livro simples, chamado Iniciação ao Espiritismo, da querida Terezinha Oliveira, nossa companheira expoente da cidade de Campinas, que por sinal desencarnou ontem à noite. Mundo espiritual está em festa hoje, recepcionando a querida amiga Terezinha de Oliveira. E nesse livro, Terezinha, ao abordar sobre os milagres que o Espiritismo faz, entre aspas, ela nos deixa bem claro que o Espiritismo, ele coloca ao alcance de todos nós muitos recursos espirituais, através do conhecimento, com os quais é possível, ou melhor ainda, se torna possível nós acompanharmos, nós acionarmos, melhor dizendo, certas leis naturais e produzirmos alguns fenômenos que ajudam ao próximo e a nós mesmos. Diz ainda, querida amiga, mas quem procurar o Espiritismo somente para obter cura imediata dos seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto os seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado. Já encontrei algumas pessoas que falaram, e eu perguntei, e aí, melhorou a situação? Que nada. Fui lá no centro, tomei uma série de passes, mas o centro lá é muito fraco. Estou procurando um centro forte para resolver os meus problemas. Mas você procurou se melhorar interiormente? Não, está difícil de domar aqui. Estou procurando um centro forte. Já expliquei bastante sobre isso, sobre a fluidoterapia que nós buscamos aqui, a passagem pelo plantão fraterno, a busca de alguém que nos ouça, de alguém que nos dê certos pontos para nosso entendimento, o tratamento espiritual. Quantos de nós vamos no tratamento material com os médicos e quantos comprimidos, quantas caixas às vezes tomamos para curar o mal nosso, e às vezes queremos ir naquele que estala o dedo e fala, você está curado, milagre na sua vida. Será que é por aí? Continuo com a listinha? Posso continuar? Diz ainda, Terezinha, que essas situações, essas curas espirituais se realizam quando o que estiver dentro das leis divinas ou naturais. Necessidade, merecimento, transformação interior, melhora íntima, abertura para o entendimento, observação constante em outros companheiros da jornada, amplitude da nossa visão, além do horizonte terreno. Tudo isso vai se abrindo em nós e nos propiciando a melhora que tanto buscamos, a paz que tanto almejamos. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho. É
explicar-nos o porquê das coisas, compreendermos e ensinar-nos como podemos melhorar a nós mesmos para gerarmos efeitos felizes, como prevenir terapeuticamente e resolver problemas de cunho espiritual, desde que nós venhamos a empregar vontade e esforço no sentido do bem. Ou ainda, como suportar aquilo que por ora não pode ser mudado, porque serve de expiação ou prova. Compreensão, acima de tudo. Esclarecimento. Não podemos ficar numa situação de, quando não estamos empregados materialmente para subsistir a nossa necessidade, estou operando o milagre do emprego. E quantos currículos você mandou? Nenhum. Estou esperando que a minha mulher seja outra pessoa, só um milagre para ela ficar diferente. Você já conversou com ela? Não, estou esperando um milagre. E isso, de milagre em milagre, às vezes nós passamos toda uma existência esperando que ele aconteça e não alimentamos, não colocamos para fora a nossa potencialidade de superar as dificuldades existenciais. Viver a vida é um grande desafio. E vivê-la entendendo que as coisas não acontecem por milagres, mas sequências naturais da minha existência, abre a minha visão para o futuro. Faz com que eu possa perceber que eu estou aqui para melhorar para a própria estada e para futuras existências. Esse milagre que nós esperamos acontecer para que a vida fique diferente, ainda envolve as nossas mentes. Ou seja, nós não precisamos daquele milagre específico para que a vida melhore. Basta nós buscarmos, termos a coragem, a superação de entender que amanhã é um novo dia. E nesse novo dia eu vou enfrentar os desafios para que eu possa, finalmente, uma hora, dizer: estou feliz comigo mesmo. Conquistei as minhas necessidades através do meu próprio esforço. Não preciso de milagres na minha existência. Podemos, neste momento, participar da reunião fazendo as nossas perguntas, as nossas colocações, apenas dentro do tema de hoje, que já é bastante rico. É só levantar o braço e o companheiro leva o microfone até o local. Caramuza, querido amigo, boa noite. Oi, Marlon, tudo bem? Dentro dessas colocações que você colocou, me veio um pensamento de quando Jesus falou aos seus discípulos que Deus estava nele e eles estavam em Deus. Que eles eram deuses, que eles podiam fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais ainda, mas era necessário que eles quisessem e acreditassem. Isso se traz a nós hoje, certo? Certíssimo. E partindo do princípio que filho de peixe, peixinho é, eu acredito que filho de Deus, deuses somos. Eu estou errado? Não, de forma alguma. É que nós não estamos ainda na magnitude desse nosso irmão mais velho, mas muitos de nós, quando acreditamos, passamos a colocar essa filosofia em nossas vidas, essa sua colocação, percebemos que nós somos capazes de determinadas superações. E às vezes,
quando elas acontecem pelo nosso esforço, que nem foi potencialmente explorado às vezes, nós até ficamos surpresos. Nossa, como é que essas coisas aconteceram? E quando eu tenho o entendimento de que não foi nenhum milagre, mas foi a minha busca para a conquista, eu ainda valorizo muito mais, sinalizando de que eu realmente posso. E se não bastasse essa sua colocação, nós temos sempre aquela sensação de que no momento difícil, nós ouvimos assim um sussurro nos nossos ouvidos: não desista, vá em frente, estou com você, vamos superar isso e muito mais. Então é preciso que nós façamos da existência terrena um oceano de situações em que a fé, a coragem, a vontade sejam participativas, mesmo nos momentos em que nós não sentimos o chão. Mesmo nesse momento, ainda nós temos que olhar que há a estrada da esperança, mas muitos de nós ainda não acreditam. Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos, dentro da vossa palestra Milagres, né, ou seja, cuja base foi a fé, você falou muito em fé, raciocinado. Aliás, fé, duas letras que compõem uma palavra de uma imensidão muito grande, né? Com certeza. É muito comum no dia a dia nós observarmos assim pessoas, de modo geral, que dão passo maior que a perna, não medem, né? Ou melhor, não raciocinam, né? O que fazem, geralmente, muitas vezes também querem colher frutos de um passo mal dado, né? Evidentemente, essa geração de passos mal medidos, etc., vão gerar lá na frente futuros problemas, que muitas vezes jogam para Deus, como se Deus fosse o responsável por tudo isso. Mas vai lá uma vez que outra, de repente, resolve acertar. Mas aí não fala que Deus acertou, fala que foi Ele que acertou, né? Se não fosse eu, hein? Exatamente. Não é um egoísmo embutido aí, Carlos? Ou estou viajando um pouco? Não, falou Obrigado. assim com bastante propriedade, porque realmente muitos de nós damos esse passo maior do que a perna permite e colhemos esses frutos indesejáveis amanhã, né? Mas a hora em que eventualmente nós paramos, né, para planejar, para pensar, para medir prós, contras, consequências, atitudes e acertamos, nós eventualmente esquecemos de perceber assim um sussurro da espiritualidade para que isso se manifeste como ponto de equilíbrio no momento especial da nossa vida. Muitos de nós falam: mas eu sou inteligente. Poxa vida, só eu para resolver dessa forma, né? Vocês conhecem alguém? E quando a situação não acontece, que Deus é esse? Esqueceu de mim? Eu que faço tanto assim pensando nele nessa hora, ele acho que não existo para ele. Nós somos muito egoístas ainda, né? Queremos ficar assim vinculados numa situação essencialmente realizada por nós como individualidade. Não fazemos essa ligação de espíritos com o seu Criador, né? Criatura com o seu Criador. Então é preciso que nós coloquemos um pouco de religiosidade na nossa existência para perceber que não é só o homem que motiva a nossa existência. Há muito mais por trás disso que nós sequer imaginamos. Temos tempo ainda para mais uma pergunta. Participe, que o assunto é interessante. Podemos aproveitar agora. Então, enquanto estejam pensando, eu gostaria de fazer uma questão ao Carlos,
que ele pudesse comentar um pouco mais sobre o elemento que foi citado na multiplicação dos pães, que foi o ectoplasma, né? Eu me recordo de alguns livros que trouxeram esse assunto, estudado mais profundamente, em experiências inclusive, mas que falasse um pouquinho para nós sobre o ectoplasma. O ectoplasma exalado assim, essa materialidade substanciada por um conjunto de médiuns, por um grupo de pessoas com aquela mesma intenção, ela pode fazer com que muitas dessas situações realmente sejam acontecidas, sejam formuladas, sejam, de uma certa forma, amparadas para aquele seu objetivo maior. E hoje em dia nós ainda temos a utilização do ectoplasma numa câmara de passes, nós temos numa intervenção mediúnica, nós temos em determinadas situações que propiciam uma melhora, uma estada eventual entre as pessoas que participam com aqueles seus objetivos. Então o ectoplasma, ele deixa bem claro que essa reunião de pessoas com aquele mesmo objetivo, propiciando essa energia consubstanciada, ela pode realmente fazer com que determinadas situações materiais aconteçam. Mas muitos de nós ainda não buscamos o entendimento, a fonte, achamos que foi simplesmente um milagre. Eduardo, um assunto para ser explorado com relação aos efeitos do ectoplasma. Nós podemos buscar na literatura espírita e também aprender nos cursos que a casa realiza. Com certeza. Só as considerações finais. Não vou dizer um bom milagre para nós todos, não. Mas vou dizer assim, que nós façamos do amanhã uma motivação para o entender o hoje, para que nós possamos medir as consequências do amanhã com compreensão, otimismo e principalmente motivação. Vivamos a vida. Ela é bela, maravilhosa. Às vezes, precisamos trocar de óculos para enxergar a melhor. Portanto, que viva a vida.